Olá pessoal, o objetivo da nossa conversa hoje é falar um pouquinho, trazer algumas reflexões com relação ao momento todo que temos de pandemia, de isolamento, de quarentena e principalmente agora que estamos rumo à retomada. Você já provavelmente retomou parte do seu atendimento, talvez até o todo em alguns casos, mas estamos aos poucos retomando. Eu observei que logo que começou o problema, no início do ano, algumas pessoas, alguns colegas simplesmente se paralisaram, não souberam o que fazer, entraram em pânico, começaram a cortar contratos, demitiram funcionários e realmente entraram em pânico porque não pensaram empresarialmente de uma forma mais sistêmica. Já outras pessoas, outros colegas tiveram a oportunidade de aproveitar aquele momento para se reorganizarem e isso foi muito interessante. É uma observação muito clara, eu como consultor, ver tantas pessoas no Brasil, tantos colegas no Brasil com posições diferentes ou com atitudes diferentes frente ao mesmo cenário. Eu vi e vejo a situação toda acontecendo numa metáfora que você vai entender. Não sei se você acompanha corridas, principalmente corrida de Fórmula 1, mas em corrida de Fórmula 1, quando tem algum acidente, o que acontece? Então tá lá todo mundo correndo, competindo, um ultrapassando o outro, de repente tem um acidente. Para evitar tragédias maiores, o que acontece? Entra na pista um carro, que não é daqueles que estão na corrida, na competição, que é chamado de safety car, o carro de segurança. O safety car anda na pista numa velocidade bem menor do que todo mundo estava, e todos os carros têm que andar atrás dele, formam uma fila e ficam andando 5, 6, 10, 12 voltas, às vezes até mais, atrás do safety car, ficam andando. E durante todo o tempo em que isso está acontecendo, estão arrumando a pista, estão tirando a sujeira, estão tirando os pedaços do carro, estão resgatando alguém, enfim, isso está acontecendo durante este tempo. Durante estas voltas, onde tem a presença do safety car, as regras mudam, as regras do jogo mudam. Ninguém pode ultrapassar ninguém. Ou seja, eu não estou mais em competição, só estamos aqui um atrás do outro. Então, se eu tinha, 2 voltas de vantagem sobre outra pessoa, tinha 1 minuto de vantagem sobre o próximo colocado, aquela pessoa agora está grudada em mim de novo. Ou seja, o desnível entre eles mudou. Você entende o que eu quero dizer? Enfim, o que acontece com os carros, então, durante aquele momento? A estratégia de cada um pode ser determinante. Se você já viu corrida, você sabe o que eu vou falar agora. Tem carros, tem pilotos, tem equipes que naquele momento que está o safety car, recolhe o piloto e fala assim, olha, aproveita essa oportunidade e vamos colocar combustível, vamos trocar os pneus do lado direito para um tipo, do esquerdo para outro, vamos trocar aerofólio, vamos fazer algum ajuste no carro. Então ele chama aquele piloto com o seu carro ali na próxima volta para os boxes, faz arrumações e ele volta. É impressionante o que acontece quando o safety car sai. Quando o safety car sai, às vezes, eu já vi isso acontecer, um carro que estava em 8º lugar, quando sai o safety car, ele dá a volta e vai parar em primeiro lugar em seguida. Carros que estavam em primeiro e segundo, quando for entrar o safety car, ficam em último lugar. Isso já aconteceu várias vezes. E eu vi e vejo isso acontecendo exatamente no nosso cenário agora. O safety car é o coronavírus, é o Covid, que fez com que todo mundo tivesse que agir da mesma forma. Todos os consultórios foram fechados. Não foi um problema só seu, nem da sua cidade, nem do seu bairro, nem da sua profissão. Todos, da sua especialidade, todos foram fechados durante algum tempo. E aí, conforme está acontecendo agora a liberação de região para poder voltar, é que a gente tem que pensar o que fazer com relação a isso. Então, essa primeira reflexão é importante para dizer o seguinte, que a volta agora tem muito a ver, vai depender muito do que talvez você já fez e está fazendo durante esse período de safety car, porque ele ainda está na pista, não está 100% fora, né? No nosso caso, ele está saindo aos poucos. Então, o que você fez e está fazendo neste período pode ser determinante. E tudo isso tem a ver fundamentalmente com uma coisa que chama público-alvo. Plínio, o que tem a ver público-alvo com esse assunto? Muito. Por quê? Tem regiões que você está numa região onde o seu cliente típico, o seu público-alvo, as pessoas que você atende, dependem muito de um segmento, por exemplo, de turismo e muitos profissionais autônomos. Então, se o seu público-alvo é formado ali por pessoas que são dependentes de segmentos de mercado que foram altamente afetados, como profissionais autônomos e segmento de turismo, só para citar alguns,
Este segmento, este grupo de profissionais, se pode ser o seu caso, tem uma dificuldade maior, tem um cenário completamente diferente daquele colega que está com a clínica, com um consultório, em uma região, por exemplo, industrial, de um segmento que foi até fortalecido nesse momento, que começou a produzir mais, a vender mais nesse momento, onde todo mundo, seus funcionários, seus pacientes são todos assalariados, ou seja, não tiveram problema. Alguns lugares, um terceiro tipo de lugar, são pessoas que estão numa região, por exemplo, industrial, que seus pacientes são todos de uma região ali, são assalariados, só que talvez aquela atividade profissional tenha ficado fechado parcialmente. O que significa que tiveram menos gastos, mas ganhando salário. Portanto, tem demanda reprimida com dinheiro para poder fazer coisas. Eu quero com isso, só com esse cenário macro, te dizer que o que vai acontecer em cada região depende muito desses setores, de como que isso se organiza como um todo, tá bom? Então depende muito do seu mercado, depende da sua região, do tipo de perfil de público que vai estar ao seu redor, tá? Isso é uma grande composição. Portanto, o que eu estou falando aqui não é uma receita de bolo e nem é universal, exatamente com o mesmo comportamento para todo mundo que vai estar ouvindo a este vídeo, tá certo? Bom, existem pessoas que nesse período ficaram com demanda reprimida. Como assim? Nesse período, você acha que não aconteceu dente quebrar? Que não aconteceu dor? Que não aconteceram outros gatilhos que dispararam a pessoa em querer fazer alguma coisa por várias necessidades? Por exemplo, uma percepção estética diferenciada? Sim, aconteceu e muito. Tem alguns dados estatísticos, inclusive, já começando a mostrar isso pra gente. A quantidade de pessoas com dentes fraturados foi muito grande. Então, estas pessoas às vezes não estavam chegando a nenhum consultório porque estava com medo. Dois fatores estão fazendo ainda as pessoas estarem razoavelmente bloqueadas com relação ao consultório, e isso está sendo aos poucos quebrado. Os dois fatores são medo com relação à pandemia, ou com relação à biossegurança, ou com relação ao que seria o processo de sair de casa, não necessariamente estar no seu consultório, mas sair de casa e ir a um consultório. E outras pessoas tinham problema de dinheiro, disponibilidade de dinheiro. Por exemplo, profissionais autônomos, por exemplo, microempresários que tiveram que fechar suas empresas e tiveram que consumir suas reservas. Entende? Então, para algumas pessoas o problema foi dinheiro. Para outras pessoas o problema foi medo. E aí a gente tem combinação dessas duas coisas. Algumas pessoas tinham problema de medo e falta de dinheiro. Outras pessoas era só falta de dinheiro, outras só o medo. E enfim, para algumas pessoas tanto faz, tanto fez, porque não faz diferença nenhuma. Não estavam com medo, continuam, não está. E você sabe que tem gente assim. Bom, então você tem que identificar como que isso está para o seu público e agir de maneira com isso, levando em consideração que as demandas reprimidas vão ter um comportamento diferente dependendo disso. Bom, o que significa isso? Que se o seu problema principal do seu público é medo, o que você tem que fazer? Chamar essas pessoas novamente agora, dando para elas noções de como você sempre cuidou bem da biossegurança e dos cuidados que estão agora sendo especiais nesse momento de pandemia. Então, você precisa dar segurança a essa pessoa. Não ficar exagerando com relação a mostrar você parecendo um mergulhador, um escafandrista, né, cheio de aparatos, mas sim dizer que nós, cirurgiões dentistas, sempre cuidamos da biossegurança, a gente sabe o que está fazendo, pode vir e trazer conforto, trazer segurança para aquela pessoa. Isso é para aquele público típico que está com medo. Para aquelas pessoas que têm uma dificuldade financeira, por exemplo, é você trazer essa pessoa argumentando, no contato individual, argumentando que novas condições excepcionais, muito especiais, além do comum, serão oferecidas nesse momento, porque você tem que providenciar alternativas. Para você que atende pacientes de operadora, né, para você que atende especificamente ali os pacientes do convênio, ali você não precisa se preocupar com essa questão financeira, porque aí o bloqueio predominante para essas pessoas será o medo. Mas é legal a gente ter a visão geral, ter o contexto para entender do que a gente está falando aqui, certo? Bom, para dar algumas sugestões finais, eu queria usar uma lógica para você que eu chamo de pleno, que é o método que eu uso, meu método mental de gestão.
P-L-E-N-O. Então essa sequência me ajuda muito a pensar e eu te apresento isso, a mesma sequência. P é de pessoas, é a parte da gestão que eu vou cuidar da minha equipe. O L, lucratividade, produtividade, como é que eu faço para isso acontecer de uma forma legal, de uma forma mais completa. O E é de entrega, como é que eu faço o cliente ficar encantado com aquilo que eu faço, da forma como que eu apresento tudo aquilo. O N tem a ver com a formação do nome, marca, marketing, vendas, é dentro desse segmento que eu chamo de N, né? E O é organização. Muito bem, quero dar então para você uma sugestão de uma ação que você pode fazer nesse momento aqui de retomada, uma ação em cada uma dessas letras, pelo menos uma em cada uma das letras do pleno, do método que a gente está falando aqui. Com relação ao P, uma oportunidade que você tem agora, já que está com um tempo razoavelmente modificado e que em algum tempo livre seu e ou da sua equipe, é aproveitar esse momento para construir o que a gente chama de regimento interno, ou como você pode preferir chamar também, as regras internas de funcionamento. O que pode ou não pode, o que o seu colaborador, seu funcionário pode fazer ou não pode fazer? Ele pode vestir qualquer tipo de roupa, ele pode se comportar de qualquer forma, ele pode trazer produtos para vender dentro da sua clínica. O que pode, o que você permite ou não? Ele pode comer uma coisa com um cheiro muito forte na sua sala de espera, por exemplo? Então, é sobre isso que fala o regimento interno. Quais são as regras de funcionamento que você quer colocar? Aproveita esse tempo que você tem lá um pouco de tempo livre e escreve. Cria o seu manual, as suas regras de funcionamento. Esse tipo de coisa é fundamental. Várias clínicas durante esse tempo fizeram isso que a gente orientou e, puxa vida, que diferença que isso fez para elas, tá bom? Porque passaram a ter um mecanismo de trabalhar melhor, de ter um relacionamento mais claro, mais fácil, mais transparente com a sua equipe. Então aproveite esse tempo para construir o seu manual interno de regras de funcionamento da sua clínica, ok? Com relação ao L, de lucratividade, produtividade, eu quero recomendar fortemente que você faça o quê? Defina de uma vez por todas os seus chamados KPIs. O que é um KPI? O Key Performance Indicator, são indicadores de performance, são números. Quais números você utiliza para fazer gestão? Quais números você segue? Quais números você usa para dizer que você está melhorando ou piorando? Então, você tem que determinar, por exemplo, faturamento, venda, quantidade de novos clientes, valor médio de orçamento aprovado, faturamento por hora, por exemplo, que é um bom indicador. São vários, que você pode utilizar. Então eu quero te convidar a você pensar nesse assunto, olhar no seu software, no seu sistema, ver quais são os melhores relatórios, fuça o seu software, olha quais são os melhores relatórios, melhores informações que você tem e com base nisso você avalia a sua clínica como uma rotina usando esses números. Isso faz uma enorme diferença também, tá bom? Com relação ao E, ou E em algumas cidades, prefere chamar essa letra assim, eu vou recomendar que você faça mais de uma ação. Primeiro, aproveite esse tempo, era um tempo maravilhoso esse para a gente fazer o quê? Pequenas reformas, manutenção. Sabe aquela coisa que está quebrada, aquela pintura que é necessária fazer e que fazer isso com a clínica lotada é complicada? Pois é, olha que momento bom de fazer, é quando a gente está com a clínica parcialmente parada. Então, vamos aproveitar para fazer aqueles pequenos reparos, aquela pintura, aquele ajuste que é necessário na sua decoração, manutenção de um modo geral. Então aproveita para fazer isso porque isso vai ajudar bastante. E quero te propor uma coisa top que eu chamo de rotinas UAU. O que é uma rotina UAU? Rotina UAU, você vai reunir sua equipe e vão pensar juntos ali por algumas horas às vezes. Vão fazer exercícios mentais de falar o seguinte: como que é a experiência que o cliente nosso paciente tem aqui na clínica? O que podemos fazer em cada detalhe para o cliente no todo falar assim, uau! Às vezes é o detalhe do cafezinho, é a forma como eu atendo, é chamar pelo nome, é o carinho, é o sorriso, é o brindezinho que eu dou, uma escovinha, não sei o que é, mas no seu caso, mas o conjunto, quando impacta no paciente, faz ele, uau, ele tem essa sensação, e é exatamente essa sensação que faz com que ele fique cada vez mais convicto de estar no lugar certo e
traga outros pacientes, e traga outros amigos, outros familiares. Isso chama fidelização, ele permanecer com você e trazer outros. Então, aproveita para fazer dinâmicas contínuas, todo dia ali, fica reservando um tempo para construir, vai escrevendo tudo isso, as suas rotinas uau, tá certo? Isso aqui é uma dica importante também. Com relação ao N, vou falar para você, você precisa ter, nesse momento mais do que nunca, presença digital. O que é presença digital? A pessoa tem que conseguir encontrar você, falar com você através dos meios digitais, porque fisicamente é um pouco mais difícil. Então o que você precisa neste momento, né? O que é presença digital? É você ter um site, é você estar nas redes sociais, mas não é só estar lá, é você manter relacionamento, manter conexão. Se tem uma coisa que funciona para que o cliente venha, permaneça com você, seja fiel, se lembre de você e etc., é o relacionamento contínuo. É fundamental que esse relacionamento não seja quebrado nunca. Infelizmente é muito comum ver o profissional da saúde, o dentista, terminar o tratamento agora e falar para o paciente, não esquece, hein, vem de 6 em 6 meses, ou qualquer coisa assim, quando fala. Só que essa informação entra por um ouvido e sai pelo outro, o paciente não guarda isso. É importante você manter o contato com ele, mandar um e-mail, um WhatsApp a cada mês, a cada 2 meses, manter ele informado de notícias do que está acontecendo com a clínica, fala para ele das reformas, faz um jornalzinho da clínica digital a cada 2, 3 meses e conta para ele as reformas que você está fazendo, os cursos que você está fazendo, sejam online ou presenciais, as mudanças, novos equipamentos, o que você tem feito para a melhoria do serviço para ele, novos serviços inclusive. Tudo isso faz muita diferença. Tudo isso é presença digital, tá certo? Para que ele lembre de você e quando lembrar te encontre facilmente. Então, indispensável você ter uma grande presença digital. Essa é a minha dica para você aprofundar isso na letra N aqui desse processo. E na letra O, a última dessa sequência aqui, eu quero falar para você 2 coisinhas. Uma, aproveita para se organizar em tudo aquilo que está desorganizado. Cara, tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, que tem um monte de coisa por organizar, papéis para organizar, arquivos para organizar que você foi deixando em qualquer lugar, que foi ficando bagunçado, que a sua secretária ia arrumar aquele arquivo e não arrumou. Agora é hora de arrumar. E entre esses, sabe qual é o principal? Cadastro. Cadastro! Sabe cadastro de paciente, principalmente alguns mais antigos, que às vezes você só tem o e-mail e mais nada? Então agora é hora de entrar em contato com essas pessoas, mandar um e-mail e pedir o telefone, pede o WhatsApp. Para aquele que você só tem o WhatsApp, entra em contato, pede talvez um e-mail, pega outras informações, talvez data de aniversário. É fundamental a gente manter o cadastro atualizado. E muitas vezes a gente não tem. E lembra, cadastro, a informação fundamental dos seus pacientes vale muito, porque é o gerador fundamental de relacionamento, que é a argamassa do marketing e a argamassa do resultado, a argamassa de uma clínica de sucesso. Entende o que eu quero dizer? Então aproveita esse tempo para atualizar seu cadastro e arrumar e organizar várias outras coisas na sua clínica que ficaram ali pelo tempo desorganizado, umas coisas num canto, outra no outro. Aproveita para fazer tudo isso, tá? Para colocar as informações dentro do software, por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Essas são algumas dicas importantes que eu queria te passar aqui. Tem muito mais que a gente pode falar sobre isso se você começar a ir aprofundando em cada um desses elementos, mas eu tenho certeza que se você fizer com carinho, com vontade, pelo menos uma ação aí em cada uma dessas letrinhas aí que você vai lembrar aí do pleno, você vai sair, em primeiro lugar quando o safety car sair definitivamente. Então, mãos à obra, começa a partir de agora, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Sucesso para você!